Olá pessoal, tudo bem? Como vocês podem observar, estou aqui na escola e a aula que eu vou passar para vocês agora é uma revisão do conteúdo que eu já apresentei aqui na sala para os alunos que vieram, tá bom? Então, boa aula a todos e preste muita atenção, porque após o vídeo, após a videoaula, nós teremos a nossa atividade do conteúdo. Boa aula a todos! Ok, como vocês estão vendo aí na tela, o conteúdo que nós estudamos é propriedades da potenciação. E a primeira propriedade que nós vimos é a multiplicação de potências de bases iguais. Como é que resolve multiplicação de potências em que as bases são iguais? Bem, a gente repete a base e soma-se os expoentes. Vamos lá para a lousa para a gente ver como é que isso se aplica. Então, vocês já estão vendo aí na lousa, né, a primeira propriedade da multiplicação e os três exemplos que eu vou resolver junto com vocês. O exemplo A é 3 ao quadrado vezes 3 ao cubo. Observa que a base, que é 3, é a mesma. Então, como é que nós vamos fazer? Vamos repeti-la aqui, não é? Então, temos aqui, ó, 3. E o que nós fazemos com os expoentes? A gente soma, né, os expoentes. Então, vamos somar aqui, ó, 2 mais o 3, olha lá, que vai dar 5. Então, 3 ao quadrado vezes 3 ao cubo é igual a 3 à quinta. Aqui no exemplo B, eu tenho a base, que é menos 8, por isso que está dentro do parênteses, eu vou copiá-la, menos 8. E o que eu vou fazer com os expoentes? Vou somar. Então, é menos 3 mais menos 5. Certo? Ô, professor, como é que eu vou fazer isso? Bem, menos 3, deixa eu copiar aqui de novo. Menos 3, ó, eu tenho mais e menos aqui, ó. Mais e menos vira menos. Sinais diferentes vira menos. E aí ficou 3 menos 5. Que vai dar, repete a base, menos 8, menos 3, menos 5, ou seja, tira 3, tira 5, tirou 8. Então, dá menos 8. Tá bom? A letra não está ficando muito legal, porque escrever aqui na tela não é tão fácil como na lousa. Mas eu preciso entender que o resultado deu menos 8 elevado a menos 8. Agora deixa eu puxar a tela um pouquinho para cima, para nós resolvermos o C. A base é uma fração, 1/5, né? Então, é 1/5 elevado a 7, vezes 1/5 elevado a menos 5. A regra é a mesma, repete a base, 1/5. E agora, o 7 eu vou somar com o menos 5. Vai dar a mesma coisa, ó. 7 mais menos 5. Mais e menos vai virar menos, né? Então vai ser 7 menos 5. E daí temos, repete a base, 1/5. 7 menos 5 dá 2. Então é dessa maneira que nós resolvemos potência, multiplicação de potência de bases iguais, certo?
repete-se a base e soma-se os expoentes. Agora vamos para a segunda propriedade. A segunda propriedade, conforme vocês veem aí na tela, diz o seguinte: divisão de potências de bases iguais. E o processo é parecido com a multiplicação, mas a diferença está ali na resolução, né? A gente repete a base, até aí nenhuma novidade, e subtrai-se os expoentes. Ou seja, na multiplicação nós somamos os expoentes, na divisão de potência de bases iguais, a gente subtrai os expoentes. Então vamos lá para a lousa e vamos ver mais 3 exemplos desse conteúdo. Muito bem, temos aí na tela mais 3 exemplos da divisão de potências de bases iguais. E vamos resolver aí esses 3 exemplos aí, né? Então vamos lá, vamos para a resolução. Temos aí 7 elevado à 10ª potência dividido por 7 elevado à 5ª potência. Então nós já vimos, ó, repete-se a base e subtrai-se o expoente. Na divisão nós vamos fazer uma subtração. Repetimos a base e aqui os expoentes eu vou fazer uma conta de menos. Então vai ser 10 menos 5 e vai ficar 5 no expoente. Então 7 elevado à 10ª potência dividido por 7 elevado à 5ª potência é igual a 7 elevado à 5ª potência. No exercício B, nós temos aí uma fração, 1/8 é a base, olha lá, 1/8 dividido por 1/8 elevado à 3ª potência, dividido por 1/8 elevado à 7ª potência. Então a gente repete a base, que é 1/8, e subtrai os expoentes. Olha que interessante. Então vai ficar 1/8 elevado a 3 menos 7. 3 menos 7, ó, 3 é menor que 7. Então o resultado vai dar um número negativo, né? Mantém-se o sinal do maior número, menos, né? E faz o maior menos o menor. 7 menos 3, 4. Então nós temos aí que 1/8 elevado a 3 dividido por 1/8 elevado a 7 é igual a 1/8 elevado a menos 4. E no exercício C, nós temos menos 0,5 elevado a 4 dividido por menos 0,5 elevado a menos 6. Repete a base é menos 0,5. Vocês observam que quando o número é negativo, ele fica dentro do parênteses na base, né? E agora, vamos subtrair os expoentes, ó. Vamos fazer 4 menos 6. Olha só, tenho 2 sinais aqui, ó. E aí eu tenho que aplicar a regra de sinais, tá bom? Então vai ficar 4 menos com menos dá mais, vai ser 4 mais 6. E aí vamos ter o seguinte, né? Vai ser 0,5 menos 0,5. Opa, já estou aqui no final da mesa, deu errado aqui. Deixa eu consertar aqui, só um minutinho. Pronto, resultado está aí, né? Deu menos 0,5 elevado à 10ª potência. Assim, nós resolvemos a segunda propriedade da potenciação, que é a divisão de potência de bases iguais. Vamos agora para a terceira propriedade. Potência de potência. Como resolve? Resolução. Repete-se a base, tal qual a gente já estava fazendo,
tanto na multiplicação como na divisão, só que no caso de potência, a gente repete a base e multiplica-se os expoentes. Vamos lá para o quadro para a gente ver. Já estamos aí na tela com 3 exemplos para nós resolvermos. Então vamos lá, sem perda de tempo. Temos aqui exemplo A. 3 elevado à quinta potência elevado à terceira potência. Olha, eu tenho uma potência, que é 3 à quinta, elevada a uma outra potência, que é elevada à terceira, ao cubo. Então, para resolver, repito a base é 3, agora eu tiro do parênteses e resolvo. Olha, esses números, quando estão pertinho um do outro, a gente multiplica. Então vai ser 5 vezes 3, que dá 15. Então, quando é potência de potência, quando os expoentes estão aí, ó, um pertinho do outro, separado por um parênteses ou por um colchete, a gente tira o parênteses fora, se for só parênteses, e multiplica os expoentes. Olha esse outro aqui, ó, ele tem o colchete e tem o parênteses, só que esse parênteses aqui é do número negativo, ele não vai sumir. Quem vai sumir vai ser o colchete que vai sair, né? Então, porque é ele que está separando os expoentes. Nós vamos tirar de 2 expoentes, vai virar um só quando a gente multiplicar, né? Então não precisa do colchete, só do parênteses, porque precisa identificar que é um número negativo que está sendo elevado. Então temos aí 4 vezes, né, menos 2. Na multiplicação, o número positivo multiplicando o número negativo, dá negativo, né? Sinais diferentes, dá negativo. Sinais iguais dá positivo. Então aqui, ó, 4 é positivo, menos 2 é negativo. Positivo com negativo dá negativo, porque são sinais diferentes. Então, 4 vezes menos 2 vai dar menos 8. E por último, temos aqui o 6 elevado a menos 3 elevado a menos 2. Repito a base é 6, e multiplico os expoentes, vezes, né? Então vai ser menos 3 vezes menos 2. E na multiplicação, sinais iguais, dá positivo, né? Menos com menos dá mais. Então aqui vai ser positivo. E 3 vezes 2 vai dar 6, né? Então o resultado final, 6 elevado a 6. Muito facinha essa terceira propriedade. Mas tem outras mais fáceis ainda, como por exemplo, a quarta propriedade. Vamos para ela. Está aí a quarta propriedade, potências de expoentes negativos, né? Então, como que resolvemos uma potência cujo expoente é um número menor que 0, é um número negativo? Resolução: inverte-se a base e o sinal do expoente também é invertido. Vamos para a lousa para a gente ver aí mais 3 exemplos. Estão aí os nossos 3 exemplos de potência com base negativa. Exemplo A, 17 elevado a menos 3. Seguindo a regra, inverte-se a base. O inverso de 17 é 1 sobre 17. O inverso de qualquer número inteiro, você coloca 1 sobre ele, né? Como é uma fração, nós vamos colocar dentro do parênteses. Então, inverte a base é 17, o inverso ficou 1 sobre 17. E inverte o sinal do expoente. O expoente é negativo, passa a ser
positivo. Somente isso. Aqui, o exemplo B, 2/7 elevado a menos 6. Inverte a base. 2/7, o 7 está embaixo, vem para cima. O 2 está em cima, vem para baixo. Ficou 7/2 e o menos 6 vira 6 positivo, né? Sinal negativo, aqui fica positivo. Menos 5 elevado a menos 9, né? Então eu tenho aqui o menos 5 elevado a menos 9. Vai ficar menos, né? O sinal de menos aqui continua, certo? E o 5 vira 1/5. E aí eu ponho dentro do parênteses, né? Ficou menos 1/5 e o menos 9 virou mais 9, né? 9 positivo. Somente isso, né? Certo? Então, veja bem, eu inverti o sinal só do expoente, tá, gente? Não vai inverter o sinal da base. A base que é invertida é só o número que é invertido. O sinal continua, tá bom? Fica essa observação aí para você não se atrapalhar. Então você inverte a base, ou seja, o número da base, mas o sinal permanece, tá bom? Então, temos aí esses 3 exemplos resolvidos e a quarta propriedade. Agora vamos para a quinta propriedade. Essa quinta propriedade é mamão com açúcar. Qualquer criança sabe fazer. Potências de expoente igual a 0. Quando o expoente é igual a 0, toda potência de base diferente de 0, o expoente e o expoente igual a 0, o resultado vai ser 1. Então, se olhou lá, a base, não importa o valor da base, desde que ela seja diferente de 0. Esse caso só não se aplica quando a base é 0. Agora, quando a base é qualquer outro número e o expoente é 0, o resultado vai dar 1. Vamos lá para a lousa para a gente ver também 3 exemplos de potência com expoente igual a 0, que o resultado dá 1. Para a lousa, vamos lá, pessoal. Pessoal, eu cometi aqui um ato falho. Eu pensei que estava aí na tela de vocês essa projeção aqui, ó. Deixa eu mostrar ela, né? Da quinta propriedade, potência de expoente igual a 0. Resolução. Toda potência de base diferente de 0 e expoente 0, resultado é igual a 1. Ou seja, a quinta propriedade nos diz que qualquer número exceto o 0 vai dar, sendo elevado ao expoente 0, resultado é sempre 1. Tá bom? Então, agora sim, nós vamos para a lousa, certo? Estou eu aí na lousa, deixa eu sair de cima da lousa para poder resolver para vocês esse exercício aí, não é? Certo? Então, vamos lá. Vamos apagar esses exemplos aí e vamos colocar aí 3 exemplos de expoente elevado a 0. Então, estamos aí com os 3 exemplos e vamos resolver facinho, né? Se é qualquer número elevado a 0, vai dar 1. Menos 3,5 elevado a 0 vai dar 1 também, não é? Então, vamos pôr aqui, ó, 1. 3/8 elevado a 0, 1. 35 elevado a 0, 1. 0 elevado a 0, 0. O único que dá 0 é o próprio 0, né? Os restos vai dar tudo 1. O 0 é exceção, porque 0 elevado a 0 não tem como dar 1, né?
vai dar 0 mesmo. Mas qualquer outro número, negativo, positivo, fração, qualquer que seja o número que vai aqui na base, se o expoente for 0, resultado será 1. E essa foi a nossa quinta propriedade. Vamos agora para a nossa sexta propriedade. Olha aí, pessoal, a sexta propriedade. Potências de expoente igual a 1. Quando o expoente é igual a 0, nós vimos na quinta propriedade que o resultado dá 1. E quando o expoente é igual a 1, não vai dar 0, lógico que não. Toda potência de expoente 1 é igual à base. Ou seja, o 1 como expoente, tanto faz você colocar como você não colocar. O resultado vai ser o mesmo. É igual a base. Então, vamos para a lousa e vamos mais uma vez ver 3 exemplos, agora da sexta propriedade. Olha lá os 3 exemplos, pessoal. Aproveitei a mesma base do exercício anterior, troquei só o expoente. Vamos lá. Agora nós temos menos 3/5 elevado a 1. Ou seja, quando o expoente for 1, o resultado vai ser o que está na base. Então, o resultado vai ser menos 3/5. Veja que não precisa nem colocar o parênteses, porque não tem mais expoente, não é? 3/8 elevado a 1, 3/8. 35 elevado a 1, 35. E 0 elevado a 1, 0. Então, esse é muito fácil. É só você repetir a base sem o expoente. Aliás, pessoal, em potenciação, raramente a gente vai colocar 1 aqui, certo? Ele fica oculto, escondido, certo? Quando eu colocar 3/8, se eu estou falando de potenciação, eu já sei que é 3/8 elevado a 1. Qualquer número, não é? Se eu quiser escrever ele em forma de potência, por exemplo, 5, eu quero escrever ele em forma de potência, é 5 elevado a 1, certo? Menos 8 menos 8 em forma de potência, menos 8 elevado a 1. Aí quando a gente põe o expoente, se o número for negativo, a gente tem que pôr tudo dentro do parênteses, porque vai tudo ser elevado ao expoente, tanto o sinal quanto o número, né? Tá bom? É isso aí, pessoal. Agora vamos para a nossa sétima propriedade. Já está aí na tela para você. Sétima propriedade são potências de expoente racional, ou seja, expoente em forma de fração. Como resolver? Vamos para a lousa mais uma vez e vamos ver 3 exemplos aí para a gente resolver esse expoente em forma de número racional. Olha os nossos 3 exemplos aí. 1/2 elevado a 2 ao quadrado. Para resolver isso aqui, tirar o parênteses fora, eu tenho que colocar o número 1/2. E esse 2, que é o expoente, ele vem para o número de cima e ele vem para o número de baixo. Então, vai ser 1 elevado ao quadrado sobre 2 elevado ao quadrado. 1 ao quadrado, né? A gente já sabe, né? Qualquer número, 1 elevado a qualquer expoente vai dar 1. E 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que vai dar 4. Resultado final, 1/4. 2 à terceira, tiro ele do parênteses, e o 3 vem para cá, para o número de cima, para o numerador, e para o número de baixo, que é o denominador.
E aí eu tenho 2 ao cubo sobre 3 ao cubo. Ou seja, o expoente, gente, ele vai atender os dois números, tanto o numerador quanto o denominador. Agora a gente pode resolver, quando o expoente é 3, 2 vezes 2 ao cubo, quer dizer, é 2 vezes 2 vezes 2, né? É o 2 multiplicado por ele 3 vezes. Isso nós já aprendemos, né? O expoente diz quantas vezes o número, né, que é a base, vai se repetir multiplicando por ele mesmo. Ó, 3 ao cubo é 3 vezes 3 vezes 3. E aí, fazendo essa conta, ó, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2 dá 8, e embaixo, 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27. Pronto, está resolvido aqui, né? Essa potência aqui, ó, 2 a terceira elevado ao cubo dá 8, 27 avos. Agora observe, gente, eu tenho um expoente que ele é, olha, passou de 5, 4, 5, já começa a ficar complicado para a gente estar fazendo esse jogo aqui, ó, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, não dá, né? Então aqui vai acontecer isso aí, olha, 5 oitavo, copio a base, e o expoente vem para cá, para o número de cima, e vem para o número de baixo. Aí você fala, e quanto que dá 5 a décima? Gente, é um número muito grande. Não dá para a gente calcular ele aqui. Até a calculadora vai encontrar dificuldade para calcular, entre aspas, né? Ou seja, vai aparecer um número enorme na tela da calculadora. 8 elevado a 10 também é um número enorme. Então, quando é assim um expoente acima de 4, né? No caso aqui já é 10, a gente deixa desse jeito mesmo, né? 5 elevado, olha, 5 oitavos elevado a 10, a décima potência, vai ser 5 elevado a décima potência sobre 8 elevado a décima potência. É isso aí. A sexta propriedade, desculpa, a sétima, não apaguei ali, né? Aqui ainda estava da anterior, né? Então, a sétima propriedade, deixa eu corrigir aqui, tá lá. Sétima propriedade fala de potência de expoente racional em forma de fração. E a resolução nós vimos como se faz, né? Você pega a fração e distribui o expoente para os dois elementos da fração, tanto para o numerador, que é o número de cima, como para o denominador, que é o número de baixo. E assim a gente encerra a sétima propriedade. Pessoal, o professor aqui observou que ele cometeu uma falha, né? Na verdade, a sétima propriedade, ela é potência não é de expoente racional. Ô, professor, você escreveu errado, então vamos corrigir aqui, né? É potência de base racional, ou seja, a base que está na forma de uma fração, e não expoente, como vocês puderam observar, não é? Então, houve aí a nossa falha, já está consertado aqui, né? Então, a sétima propriedade, vocês viram como resolve uma potência de base racional em forma de fração. Ou seja, a base, ela está na forma de uma fração, você copia a fração, né, a base como ela é, e distribui o expoente para os dois elementos, né, da fração, como eu já falei anteriormente. Tá bom? Só essa correção. Na verdade, a sétima propriedade, ela fala de potência de base racional e não potência de expoente racional. Porque potência de expoente racional é a nossa próxima propriedade, a oitava e última que nós vamos estudar hoje. Tá bom? Então vamos lá para a nossa oitava e última propriedade
do dia. Está aí na tela para você ver a oitava propriedade. Agora sim, potências de expoente racional. Agora é o expoente que é uma fração, né? Como é que a gente resolve? Bem, gente, olha, toda potência de expoente racional é uma raiz de índice igual ao denominador do expoente e radicando igual à base elevada ao numerador do expoente. Vixe, não entendi nada, professor. Então vamos para a lousa que você vai entender e vai ver que não é nenhum bicho de 7 cabeças. Muito pelo contrário, é muito fácil também essa oitava propriedade. Então vamos para a lousa. Já estamos aí na lousa com 3 exemplos, né, de potência com expoente racional. 3 elevado a 1/5. Olha, tá vendo? Agora o expoente é uma fração, é um número racional. Como é que a gente resolve? Primeira coisa, vai virar uma raiz, gente. Certo? E a base, ela vira o radicando da raiz, certo? Junto com o numerador de expoente, o número de cima. Certo? Então ficou 3 elevado a 1. E o denominador do expoente, ele vai virar índice da raiz. Ó, ele fica aqui fora. Como é que a gente lê esse número aí? Ó? Não é? Primeiro que 3 elevado a 1, nós já vimos naquela propriedade que qualquer número elevado a 1 é o próprio número. Então vamos tirar esse 1 daí, né? Ele vai ficar oculto. Então vai ficar 3 simplesmente. Então vai ser a raiz quíntupla ou raiz quinta de 3. Simples assim. Certo? 9 elevado a 2 sétimo. Abro o radical da raiz. Pronto. O que eu vou pôr dentro? O radicando, a base. 9 elevado ao número de cima, certo? 9 elevado a 2. E o 7, que é o número de baixo, vem aqui para fora, né? Como índice da raiz. Então, a base vem para dentro junto com o número de cima e o número de baixo do expoente vem para fora. Ficou raiz sétima de 9 ao quadrado. 9 ao quadrado eu sei quanto que é, né, gente? É 9 vezes 9. Então, vai ser raiz sétima de 9 ao quadrado, que é 81. Né? Agora eu tenho aqui 15 elevado a 2 terços. 15 elevado a 2 terços. Abro a raiz. Ponho o 15 lá dentro, junto com o número de cima. Certo? E o 3 vem aqui para fora, né? O número de baixo vira o índice da raiz. Então ficou raiz cúbica de 15 ao quadrado, né? Se você quer saber quanto é 15 ao quadrado, é só multiplicar 15 vezes 15, que vai dar 225, né? Então ficou raiz cúbica de 225 como resultado final. Pessoal, deixa eu fazer um outro exemplo aqui, que vai acontecer algo interessante que eu quero mostrar para vocês. Então deixa eu escrever ele aqui e já vamos resolver juntos. Deixa eu colocar aqui o exemplo D. Vai ser, vamos pôr aqui qualquer número, né? 10. 10 elevado a meio. Resolução é a mesma, né? Abre a raiz, coloca o 10 dentro,
O número de cima vira o expoente aqui dentro, vai ser 10 elevado a 1, e o 2 aqui fora. O interessante aqui, gente, é o seguinte, olha. Primeiro, nós já sabemos que 10 elevado a 1 é o próprio 10, então não precisa pôr 1 como expoente. E o 2, ele já é o índice natural da raiz quadrada. E quando é raiz quadrada, aqui está raiz quadrada de 10 elevado a 1. Quando é raiz quadrada, o 2 fica oculto. Fica só assim, ó, tá bom? Então, o 1, quando é expoente, fica oculto. E o 2, quando é índice de uma raiz, também fica oculto. Então, a gente só escreve desse jeito, ó. Então, quando é 2 aqui, a gente não põe, tá, gente? É raiz quadrada de 10. E ponto final. Obrigado aí. Nós conseguimos hoje, nessa aula, passar todas as propriedades, né? Eu fiquei mais do que 2 aulas dando isso para vocês. Mas agora, numa aula só, a gente conseguiu passar tudo. A aula ficou um pouquinho longa, mas deu para aprender aí todas as propriedades da potenciação. Se liga nisso aí, pessoal. E qualquer dúvida, volta aí, dá pausa, assista de novo, porque é muito importante vocês aprenderem potenciação, que é um conteúdo que vocês vão usar para a vida toda de vocês. Um abraço do professor, fiquem com Deus e cuide-se para não pegar Covid. Tudo de bom aí, meus queridos alunos, e até o nosso próximo encontro, seja aqui na escola, seja virtualmente aqui pelo YouTube, pelo nosso canal aqui das nossas videoaulas. Abraço!